Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a partir do versículo 12. Conspiração dos judeus. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram, com imprecações, não comer nem beber nada, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 as pessoas que fizeram essa conjuração. Foram apresentar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: juramos solenemente nada comer, enquanto não matarmos Paulo. Vós, pois, ide com o conselho requerer do tribuno que o conduza à vossa presença, como se houvesseis de investigar com mais precisão a causa, e nós estamos prontos para matá-lo durante o trajeto. Mas um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada, dirigiu-se à cidadela e o comunicou a Paulo. Este chamou a si um dos centuriões e disse-lhe: leva este moço ao tribuno, porque tem alguma coisa a lhe transmitir. Ele o introduziu à presença do tribuno e lhe disse: o preso Paulo rogou-me que trouxesse este moço à tua presença, porque tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão, retirou-se com ele à parte e perguntou: que tens a dizer-me? Respondeu-lhe ele: os judeus têm combinado rogar-te amanhã que apresentes Paulo ao grande conselho, como se houvessem de inquirir dele alguma coisa com mais precisão. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe armam traição. Juraram solenemente nada comer nem beber enquanto não o matarem. Eles já estão preparados e só esperam a tua permissão. Então o tribuno despediu o moço, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que o havia avisado. Transferência de Paulo a Cesareia. Depois disso, chamou ele 2 centuriões e disse-lhes: preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia, à 3ª hora da noite. Aprontai também cavalgaduras para Paulo, que tendes de levar com toda a segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei, ao saber que era romano. Então, querendo saber a causa por que o acusavam, levei-o ao grande conselho. Soube que era acusado sobre questões da lei deles, sem haver nele delito algum que merecesse morte ou prisão. Mas, como tivesse chegado a mim a notícia das traições que maquinavam contra ele, envio-o com urgência a ti, intimando também aos acusadores que recorram a ti. Os soldados, conforme lhes fora ordenado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a guarnição, deixando que os soldados da cavalaria o escoltassem. À sua chegada a Cesareia, entregaram ao governador a carta e apresentaram-lhe também Paulo. Ele, depois de lê-la e perguntar de que província ele era, sabendo que era da Cilícia, disse: eu te ouvirei quando chegarem teus acusadores. Mandou então que Paulo fosse guardado no pretório de Herodes. Explicação, capítulo 23, a partir do versículo 12. Muito bem, então em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, nós temos São Paulo mais uma vez em julgamento. Nós conduzimos ao julgamento ontem, no capítulo 22, diante do sumo sacerdote e do conselho. Isso é o que abre. É interessante porque eles incluíram esta parte da história antes do conselho, onde ele responde ao sumo sacerdote. Então eles dizem: ei, esse é o sumo sacerdote. E Paulo responde: desculpa, eu retiro o que disse. Não sabia que você era o sumo sacerdote. Isso pode ser uma curiosidade divertida, no sentido de que isso aconteceu enquanto ele estava na frente do conselho, mas também poderia ser uma lição mais profunda. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, ele fala sobre obedecer àqueles que estão sobre você. E até mesmo São Paulo, ao se desculpar imediatamente por ter respondido ao sumo sacerdote, Atos 23:5, não falarás mal de um governante do teu povo. Sim, está escrito na lei para não fazer isso. Então São Paulo está demonstrando não apenas que tem boas maneiras, mas São Paulo também está demonstrando que conhece a lei. Ele está perante o conselho que está muito preocupado com a lei. Ele demonstra que tem familiaridade e desejo de defender a lei. Mas São Paulo sai dessa, mais uma vez, argumentando não tanto para fazer o povo concordar com ele, por mais que ele percebesse: ei, há saduceus e fariseus aqui, então vou utilizar esse argumento. Vou fazê-los brigar entre si. E ele faz. Ele não mente sobre isso. Ele diz: estou sendo julgado por causa da ressurreição do corpo ou da ressurreição dos mortos. E é muito inteligente. Então o sobrinho de Paulo, quem usurpa a conspiração para matar Paulo. É uma daquelas situações que é um pequeno detalhe, mas há tanta coisa sobre Paulo que não sabemos. Sabemos que ele era solteiro,
Paulo tinha uma irmã, que a irmã de Paulo teve esse filho, pelo menos. Então talvez aqui esteja este filho, este sobrinho de Paulo, que também é crente no Senhor Jesus Cristo. Talvez ele não estivesse, mas ele trabalhou para salvar a vida de Paulo. Que presente! Aqui esta parte da história, e não apenas irmãos e irmãs em Cristo ajudam uns aos outros, mesmo aquela família extensa, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, esse tipo de situação, aqui estamos na família de Deus. Mas aqui na própria família de Paulo, é de família de sangue que ele é resgatado naquele dia. Agora vamos para a conclusão de 2 Coríntios. São Paulo, mais uma vez, fica um pouco áspero nas suas palavras. Lembre-se, ele foi criticado neste momento. Existem alguns apóstolos superlativos que surgiram e enganaram as pessoas. São Paulo, como dissemos ontem, é ciumento. Não tem os ciúmes da atenção deles, mas ele tem ciúmes dos corações dos cristãos que estão lá em Corinto. Então São Paulo está fazendo tudo o que possivelmente pode para reconquistar seus corações. 2 Coríntios capítulo 12 é um dos favoritos do Padre Mike, onde ele cita em toda a Bíblia. São Paulo começa falando de um homem que conhece. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Basicamente ele está falando sobre si mesmo. O consenso geral é que São Paulo está falando de si. Mais tarde ele diz, 2 Coríntios 12, 5, em nome deste homem não me gloriarei. 2 Coríntios 12, 7, e para evitar que eu ficasse muito exultante com a abundância de revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ok, esse outro cara, há 14 anos, teve uma experiência incrível, ele encontrou com Deus e ele está além da descrição e para que eu não fique muito exultante. Portanto, faz mais sentido que seja Paulo, que ele esteja falando de si mesmo. Mas a parte que é fascinante não é apenas a parte que Deus deu tantas revelações. Nós não sabemos o que foi o espinho na carne. Não sabemos se é uma aflição física, como se ele estivesse doente, mas sabemos que ele tinha problemas nos olhos. Talvez fosse isso. Poderia ter sido uma doença mental, poderia ter sido um pecado, uma tentação, contra o qual ele lutou em sua vida. Poderia ter sido uma ferida espiritual mais profunda que ele acabou de experimentar. Nós simplesmente não sabemos o que foi. Mas sabemos que Paulo implorou ao Senhor 3 vezes para tirar isso dele. E a resposta de Deus é incrível. Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, quando estamos lutando contra a fraqueza ou o pecado, talvez em nossas vidas, talvez seja uma doença física, nós só queremos que Deus tire isso. Às vezes há aquela sensação, quero que Deus tire essa tentação, quero que Deus tire esse pecado, porque não quero mais pecar, não quero mais falhar com Ele, não quero mais partir o coração dele. Mas, às vezes, eu só quero acabar com isso para não precisar mais confiar na graça dele. De certa forma, quero que isso acabe, porque agora mesmo tenho que andar com fé. Agora mesmo, eu clamo ao Senhor todos os dias, cada momento de cada dia, dizendo, Deus, por favor, ajude-me a dar o próximo passo. Quero que isso acabe para não precisar mais depender tanto de você. De certa forma, é isso que estamos dizendo. Mas Paulo recebeu esta mensagem de Jesus. Não, a minha graça é suficiente. É o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. São Paulo então fica convertido por isso. 2 Coríntios 12, 9, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Agora ele não se vangloria em Jesus, ele se vangloria de suas fraquezas. 2 Coríntios 12, 10, por amor de Cristo, então, estou contente com fraquezas, insultos, dificuldades, perseguições e calamidades, pois quando estou fraco, então sou forte. É um questionamento para todos nós que estamos trilhando esse caminho da Bíblia Católica em um ano, se nós estamos contentes com as nossas fraquezas. Estamos contentes com os insultos, as dificuldades, as perseguições, as calamidades? Ou diríamos, não, eu ainda resisto a eles, eu ainda chuto contra eles, eu ainda critico eles, eu tenho raiva deles. Ou existe um lugar onde dizemos, quer saber? Tá bom, Senhor. Percebi que esta é a sua vontade para mim, que é isso que o Senhor está permitindo em minha vida. Então, em vez de chutá-los, eu vou aceitá-los. Em vez de lutar contra eles, vou me apoiar neles. E quando eu me apoiar neles, vou me apoiar em Ti, no Seu amor e na Sua misericórdia. Eu vou confiar em Ti. Então, estou contente com as fraquezas, com as aflições, com as calamidades, porque em Cristo, como diz São Paulo, porque quando estou fraco, então estou forte. Que presente! Terminar 2 Coríntios assim. São Paulo ainda tem um pouco de sal para os coríntios, chamando-os de volta e apontando que não exigiu nada deles. Eu não quero suas coisas, eu só quero você. Isso é o que o Senhor também diz. Muitas vezes podemos ficar na defensiva contra pessoas que nos usariam. Isso é verdade. Mas não precisamos ficar na defensiva contra o Senhor, porque Deus não quer nossas coisas. Deus só quer você. Hoje talvez seja isso que você precisa ouvir.
O Senhor não quer destruir sua vida, o Senhor só quer você. O Senhor não quer partir seu coração, o Senhor quer o seu coração. Tenhamos então a disposição de oferecer a Cristo aquilo que Ele quer, a nós mesmos. Não aquilo que temos, mas quem somos. Que Deus abençoe você e reze por mim.